Mahabharata, resumo, parte 10.2. Bhagavad Gita, parte 2. Capítulo 3. Karma Yoga, o reto cumprimento da ação. Falou Arjuna, o príncipe Pandava, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: Ó conferidor do saber, disseste-me que o conhecimento é até mais importante do que a ação. Se assim é, por que me incitas à ação? Por que queres que eu entre nessa horrível batalha com meus parentes e amigos? Tuas ambíguas palavras me trazem dúvidas e me confundem o entendimento. Dize-me, peço-te, em frases claras e certas, qual é o caminho que me conduzirá à paz e à satisfação? Respondeu Krishna, o divino: Como já te disse, ó nobre príncipe, há dois caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento e o segundo, o da ação. Uns preferem o primeiro e outros o segundo desses dois caminhos. Sabe, porém, que considerados do alto, ambos são um só caminho. Escuta. Engana-se quem pensa que, esquivando-se das ações e persistindo na inatividade, escapa dos resultados da ação. Quem nada começa não pode entrar no estado da paz eterna. A inatividade não conduz à perfeição. E, na realidade, não há coisas que se possam designar pela palavra inatividade, pois tudo no universo está em atividade constante, e nada pode subtrair-se à lei geral. Ninguém pode ficar inativo nem um instante, pois as leis de sua natureza o impelem constantemente a fazer alguma coisa. Queira ele ou não, o seu corpo ou a sua mente, ou ambos, sempre estão ocupados. Se alguém se assenta para reter e dominar os seus sentidos e os órgãos de atividade, mas em sua mente está apegado aos objetos dos sentidos, ilude-se e merece o nome de hipócrita. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus pelo amor ardente ao Altíssimo e expressa o seu reto pensar em reta ação. Ele cumpre o seu dever sem esperar recompensas e, ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por eles. Faze bem o que te compete fazer no mundo. Cumpre bem as tuas tarefas. Ocupa-te da obra que encontras, para fazê-la o melhor possível. Assim, será muito bom para ti. Atividade é melhor do que ociosidade. A atividade fortalece a mente e o corpo e conduz a uma vida longa e normal. A ociosidade enfraquece tanto o corpo como a mente e conduz a uma vida impotente e anormal de duração incerta. Os homens estão aferrados a este mundo porque agem com o fim de obter recompensa e ganho. Estão apegados aos objetos de seus desejos e por isso cansam-se na escravidão dos sentidos. Para se libertarem, hão de agir com resignação, movidos pelo puro amor ao bem. Faze, pois, ó Arjuna, a tua tarefa para cumprires o dever que o eu real te impõe, e não por qualquer outro motivo. Lembraste das doutrinas antigas que narram da criação do mundo e das palavras que o Criador disse aos homens que tinha criado? Ouve, repetirei. Pela adoração e pelo sacrifício mútuo, crescereis e vos multiplicareis. Pela resignação, obtereis a satisfação dos vossos desejos. Lembrai-vos da fonte de todas as coisas, do distribuidor dos objetos desejados. Pensai no que é divino para que o divino pense em vós. Se nutrirdes com o sacrifício de vós mesmos, os deuses,
eles vos darão o desejado alimento. Quem recebe os dons dos deuses e não lhes mostra gratidão é como um ladrão. Os bons homens que retêm para si só aquilo que resta depois de terem oferecido à divindade tudo o que é divino, são livres de todos os pecados. Porém, os maus que querem agir só para si mesmos vivem em pecado. Todas as criaturas, tanto as espirituais como as materiais, vivem enquanto se alimentam. O alimento cresce com a chuva. A chuva é mandada pelos deuses em resposta aos desejos, às preces e às súplicas dos homens. Os desejos, as preces e as súplicas dos homens são formas de ações, e as ações procedem da vida una que tudo penetra. Sabe que toda ação tem sua origem em Brahma. Brahma é a revelação da indivisível unidade. Por isso, Brahma, que tudo penetra, é sempre presente nas tuas ações. É vã e vergonhosa a vida do homem que, vivendo neste mundo de ação, tenta abster-se da ação. Quem, gozando o fruto da ação do mundo ativo, não coopera, mas vive em ociosidade. Aquele que, aproveitando a volta da roda, em cada instante de sua vida, não quer pôr a mão à roda para ajudar a movê-la, é um parasita e um ladrão que toma sem dar coisa alguma em troca. Sábio é, porém, aquele que cumpre bem os seus deveres e executa as obras que são para fazer-se no mundo, renunciando a seus frutos e concentrado na ciência do eu real. Tal homem, elevado acima dos mundos, não se inquieta por saber se alguma coisa no mundo acontece ou não acontece, achando em si mesmo tudo do que precisa. Não tem necessidade de refugiar-se em nenhum ser criado para nele achar apoio. Participando de tudo e agindo em tudo, de acordo com os ditames do dever, de nada depende, porque a sua fé, esperança e ciência se fixam no imperecível, que é o único apoio seguro. Faze, pois, o que deve ser feito, porém, sem egoísmo e sem considerações pessoais. Quem age assim e cumpre o seu dever, livre de motivos egoístas e sem depender de alguém, caminha com passos firmes diretamente à consciência superior, ao plano espiritual. Janaka e muitos outros atingiram o estado de perfeição por meio de boas obras e reta ação. Trabalha, pois, também tu por amor à humanidade. Quando um nobre homem faz alguma coisa, os outros o imitam. O exemplo que ele dá é seguido pelo povo. Segue, portanto, os melhores de tua raça. Toma-me, por exemplo, ó príncipe. Nada há no universo dos universos que eu deseje ou que seja necessário para mim. Não há coisa alguma atingível que eu não tenha já atingido, e contudo estou em constante ação e movimento, agindo sempre e incessantemente. Os homens, ó Arjuna, seguem sempre o meu exemplo, por isso, se eu deixasse de ser ativo, estes universos cairiam em ruína. Se eu não agisse, começaria a reinar uma confusão universal e a minha inatividade seria a causa da destruição do gênero humano. Como os que carecem ainda da luz espiritual fazem esforços para alcançar o que desejam, sendo a esperança de recompensa o estímulo de suas ações, assim deve o homem desenvolvido e iluminado agir abnegadamente pela causa do bem comum e conforme a lei universal. Mas não deves confundir com estas ideias as cabeças dos homens inexperientes, cujo coração ainda está apegado às obras. Deixa-os fazer o melhor que podem, mas tu e os outros sábios devem agir em harmonia comigo,
animando os outros à atividade e dando-lhes o exemplo. Toda atividade e toda ação provém dos movimentos das forças da natureza. O insensato, que é iludido pela presunção e vaidade, pensa que ele é o ator e diz: eu faço isso, eu fiz aquilo. Mas quem conhece a verdade sorri, porque detrás da personalidade enxerga a fonte real da ação, a causa e o efeito. Entretanto, os que conhecem a verdade inteira devem acautelar-se para não ofuscarem com ela o fraco entendimento daqueles que ainda não estão preparados para conhecê-la, porque as doutrinas prematuras poderiam confundir e desviar estes da sua atividade. Tu, porém, ó Arjuna, liberta-te de todos os cuidados, de todo o medo e igualmente do egoísmo e das esperanças pessoais. Em meu nome, faze tudo o que hás de fazer, concentrando todos os teus pensamentos no Altíssimo. Os homens que, cheios de fé e confiança, seguirem estes meus ensinos e não tiverem dúvidas, alcançarão a liberdade também pelas obras e ações. Porém, aqueles que rejeitam os ensinos da verdade e agem contra eles são insensatos e iludidos e caem em confusão e inquietações. Cada ser age em conformidade com a sua natureza. Também o sábio procura o que se harmoniza com a sua própria natureza, de acordo com aquilo que é o mais alto no seu caráter. Ninguém pode escapar às leis naturais. Os objetos sensuais são os senhores dos sentidos e atraem ou repelem o coração dos homens, enchendo-o de afeição ou de aversão. Não te deixes dominar por nenhuma dessas duas forças, porque ambas são obstáculos no caminho e o sábio as subjuga ambas. Finalmente, lembra-te que é melhor cumprir a própria tarefa, ainda que seja humilde e insignificante, do que querer fazer a tarefa de um outro, por mais nobre e excelente que seja. É melhor morrer no cumprimento do seu dever do que viver negligenciando e querendo fazer o que a outros compete fazer. Pergunta a Arjuna: mas dize-me, ó Senhor, que força misteriosa é essa que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar um mal, até contra a própria vontade? Explica Krishna: essa tentação, ó príncipe, é a essência dos desejos que o homem em si acumulou. Ela é o seu maior inimigo e chama-se paixão. Nasce da natureza carnal, cheia de pecados e de erro, e ataca o homem para o consumir. Como a fumaça envolve a chama, a ferrugem o metal, o útero a criança para nascer, assim o mundo é envolvido por este inimigo chamado desejo. O desejo impede o verdadeiro saber. Ele é como um fogo devorador, difícil de extinguir-se. Os sentidos e a mente são a sua sede, e por meio deles confunde o discernimento e obscurece o conhecimento da verdade. Antes de tudo, deves, portanto, vencer esse inimigo de tua alma. Domina os teus sentidos e os seus órgãos, e afugenta de ti esse gerador do mal. Os sentidos são grandes e poderosos, porém, maior e mais poderosa é a mente, maior do que esta é a razão. E o mais forte é o eu real, a luz da divindade. Reconhecendo, pois, o eu real como o Senhor mais poderoso, domina pelo seu poder o eu pessoal, e assim subjuga o monstro de desejo. Esta tarefa é difícil, mas não impossível. Combate o desejo, domina-o pela força da luz divina, do eu real. Não o deixes ser teu senhor, mas reduze-o a ser teu escravo. Capítulo 4. Jnana Yoga, o conhecimento espiritual.
continuou a falar Krishna. Já na mais remota antiguidade, dei esta doutrina da união com o Eu Divino e Vivasvati. Ele a ensinou a Manu, e este a transmitiu a Ikshvaku, o fundador da dinastia solar. De Ikshvaku passou esta doutrina a outros, e era conhecida pelos rishis no decorrer dos tempos. Entretanto, caiu em esquecimento o sentido espiritual, conservando-se apenas a letra. Tal é a sorte da verdade entre os homens. A ti agora, que és meu amigo dedicadíssimo, quero de novo explicar esta doutrina, que é o mais profundo segredo e a mais velha verdade. Disse Arjuna: como devo compreender-te, ó Senhor, quando dizes que ensinaste a Vivasvati? Ele viveu no princípio do tempo e tu nasceste há poucos decênios. Respondeu Krishna, o Verbo Divino: muitos foram já os meus nascimentos, e muitos também foram os teus, ó Arjuna. Eu sou consciente deles todos, mas tu não és. Escuta este mistério. Eu sou superior a nascimento, sou inato e eterno, sou o Senhor de todas as criaturas, pois tudo emana de mim. Mas também nasço, gerado por meu próprio poder. Sempre que o mundo declina em virtude e justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. A minha influência e doutrina destroem o mal e a injustiça e restabelecem a virtude e a justiça. Muitas vezes já apareci assim e muitas vezes aparecerei ainda. Quem me reconhece em minha encarnação, quem me conhece em minha essência, não precisa reencarnar-se mais, ao deixar o seu corpo mortal, e vem morar comigo em meu reino de bem-aventurança. Muitos já vieram assim a mim, tendo se libertado do medo, ódio, ira e paixão. Quem a mim se dirige com firmeza e em mim fixa a sua mente, é purificado pela chama sagrada do amor e da sabedoria, e livre da atração dos objetos terrenos, torna-se semelhante a mim e entra em minha vida espiritual. Eu acolho prazenteiro todos os que me procuram e honram, qualquer que seja o caminho que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora de denominações diferentes, a mim os conduzem. Até aqueles que adoram os devas e lhes pedem recompensas por suas ações, encontram o que procuram, pois no mundo dos homens toda ação produz o seu fruto. Mas eu sou o Criador da humanidade inteira, em todas as suas fases e formas. De mim procedem as 4 castas, com as suas qualidades e atividades distintas. Sabe que eu sou o Criador delas, se bem que em mim mesmo sou imutável e sem qualidades. Em minha essência sou livre dos efeitos das ações e não tenho desejo nenhum de obter recompensas ou gozar os frutos das minhas obras, pois essas coisas são produzidas por meu poder e não têm influência sobre mim. Em verdade, digo-te que quem é capaz de achar a solução desse enigma e me percebe como eu sou em minha essência, fica livre dos efeitos das ações. Os sábios antigos que conheceram esta verdade praticavam ações sem esperar recompensa e assim alcançaram a liberdade. Segue também tu o seu exemplo. Poderás dizer que às vezes até os sábios não podem definir o que é ação e o que é a inação. Eu te explicarei e te ensinarei em que consiste a ação que te libertará do mal e te tornará livre. É preciso distinguir estas 3 coisas: ação, inação e má ação. É difícil discernir-se o caminho da ação.
Quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver ação na inação e inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia enquanto pratica ações. As suas obras são livres dos vínculos de esperanças egoístas e sua atividade é purificada das espumas dos desejos pela chama da sabedoria. Tal homem merece o nome de sábio. Tendo renunciado aos frutos das suas ações, está sempre contente e confia na força divina do seu interior. E assim está em inação, ainda que trabalhe, porque não age para a sua pessoa, mas deixa agir por si a força divina. Não espera lucro, não receia perda, de nada depende e conserva o seu sentido sob o domínio da razão. Assim é senhor do seu sentir e pensar, um rei poderoso no reino interior da alma. Está contente sempre com tudo que o dia lhe oferece. Não se deixa alterar por ventura nem por desventura. É livre da inveja, conserva o ânimo igual e o coração afável, tanto no sucesso como no insucesso. Faz sempre o melhor que pode, porém sem se apegar à obra. Assim, vive puro e imaculado entre os impuros e pecadores. As obras do homem que matou em si todo o apego e mantém sua mente firme na sabedoria são como inexistentes para ele. Tudo ele faz no Espírito Divino, conforme a vontade de Deus, e assim, cada uma de suas ações é um sacrifício no altar do amor divino. Deus é amor. Deus mesmo é o sacrificador e o sacrifício. Ele é o fogo e o alimento do fogo. Deus em Deus oferece sacrifício a Deus. E assim vem a Deus, quem oferecendo sacrifício nele pensa. Há muitos devotos que invocam os deuses inferiores. Outros adoram o princípio divino só no fogo do amor. Outros há que oferecem às divindades sacrifícios de abnegação, renunciando ao que agrada o ouvido, a vista e os outros sentidos. Outros dirigem a Deus preces e hinos pios e elevam ao Altíssimo os corações ardentes. Muitos depõem no altar do coração os prazeres da vida, alimentando o fogo místico de renunciação, pelo qual se lhes comunica a luz do conhecimento. Outros renunciam à riqueza e fazem votos de penitência e obediência, ou dedicam-se ao estudo e à procura da verdade, meditando no silêncio. Outros praticam a respiração sagrada e, pondo em harmonia o hálito interior e o exterior, dominam a aspiração e a expiração pelo poder da vontade. Outros praticam a abstinência e jejuns e esforçam-se por sacrificar a vida material totalmente à vida espiritual. Todos estes oferecem sacrifícios, ainda que de diferentes modos, e todos obtêm méritos pelo espírito sacrificial das suas observâncias. Há muita virtude e mérito na moderação e no domínio de si mesmo, e esta é a causa por que os sacrificadores se aproximam de mim. Sim, aqueles que se alimentam espiritualmente com a parte espiritual do sacrifício que a Deus oferecem, entram em união com Deus. Mas quem nenhum sacrifício oferece, não acha mérito neste mundo nem no outro. Assim vês que há muitas formas de sacrifício e adoração, ó Arjuna. Se compreenderes isso, chegarás a ser livre de erros. Melhor, porém, do que o sacrifício de objetos e coisas, é o sacrifício oferecido pelo saber. O saber ou conhecimento perfeito em si mesmo é o coroamento de todas as ações. Ao saber perfeito, ao conhecimento da verdade chegarás, adorando, servindo e investigando. Os sábios que possuem a sabedoria interior estão prontos a ajudar aqueles que procuram a verdade. Quando tiveres adquirido a sabedoria,
serás livre de confusão, dúvidas, má compreensão e erros, pois verás que tudo que existe no grande todo forma uma só vida e, por conseguinte, é contido em mim e em ti mesmo. Ainda que tivesses sido o maior pecador dentre os homens, a nave do conhecimento da verdade te conduzirá sem perigo pelo mar dos pecados. Como a chama reduz a lenha às cinzas e o vento dispersa estas, assim a verdade converte em cinzas o resultado das más ações que cometeste em ignorância e erro. Não há no mundo outro agente de purificação igual à chama da verdade espiritual. Quem a conhece, quem a ela se dedica, será purificado das manchas da personalidade e achará o seu eu real. O conhecimento da verdade é dado àquele que vive na força da fé e domina o eu pessoal e as impressões dos sentidos. Quem atingiu este conhecimento e esta sabedoria entra na paz suprema, no Nirvana. Mas o ignorante e o descrente não podem achar nem o começo do caminho que a paz conduz. Sem fé não é possível felicidade e paz, nem neste mundo, nem nos outros. Livre dos vínculos das ações, é o homem que, mediante o conhecimento espiritual, cortou os nós que o ligavam aos frutos das ações e cujas dúvidas e ilusões todas ficaram destruídas pela luz do saber. Levanta-te, pois em teu poder, ó príncipe, empunha a espada refulgente do conhecimento espiritual e corta todos os vínculos das dúvidas e ilusões que prendem o teu coração e a tua mente. Eleva a mim a tua alma e executa a ação que te é determinada. Capítulo 5. Karma Sannyasa Yoga. Renúncia das obras. Então falou Arjuna, o príncipe de Pandu, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: Ó Senhor, ora louvas a renúncia das obras, ora a prática das obras. Dize-me de ambas qual é a superior. Fala-me claramente para que em mim não haja mais dúvida nem confusão. O Verbo Divino. Ó Arjuna, tanto a renúncia como a prática das obras têm grande mérito. Ambos conduzem ao alvo supremo. Entretanto, é preferível a prática das obras à sua renúncia. A reta ação é muito melhor do que a inação. Para não caíres em confusão, discerne bem o uso destes termos. Só se abstém verdadeiramente aquele que não odeia a ação, nem por ela se apaixona. Assim é que ele pratica a renunciação, nada odiando e nada desejando. Quem está acima dos contrastes e conserva-se calmo e contente, sempre pronto a cumprir a sua tarefa e, contudo, sem apegar-se à obra, facilmente se liberta dos vínculos da ilusão. Os inexperientes que principiam a estudar a verdade costumam designar o conhecimento e as obras, ou a abstenção da ação e a prática da reta ação, como duas coisas diferentes, mas os sábios as reconhecem como uma coisa só, pois quem tem o conhecimento há de ter também as obras, e quem tem as obras terá igualmente o conhecimento. Ambos estes caminhos conduzem ao mesmo fim, e os que seguem um deles chegam ao mesmo ponto que os que vão pelo outro. Quem tem a reta percepção vê que o conhecimento e a atividade, ou, por outras palavras, a renúncia e a prática, são uma coisa só em sua essência. Abster-se e renunciar é muito difícil para quem não tem experiência das ações. Abençoado, porém,
é aquele que sabe harmonizar os dois caminhos. O seu espírito dirige-se ao eterno e une-se com Deus, entrando na paz do Nirvana. Quem é firme na prática da reta ação e ao mesmo tempo domina a si mesmo, subjugando a vontade divina, os seus sentidos e desejos, sente-se uno com tudo que existe e não é influenciado pelas obras que pratica. Ele conhece a vida universal e o que dela procede, e sabe que não é ele, como espírito, quem age, mas é a sua natureza que vê, cheira, sente, come, caminha e respira. Em verdade, pode ele dizer, os sentidos fazem a sua parte no mundo sensual. Deixemo-los agir. Eu não sou vinculado nem iludido por eles, porque sei qual é o seu fim. Quem encara suas ações como obra dos sentidos e as executa sem apego, não é maculado pelo egoísmo, tal qual a flor do lótus, que não é poluída pelas águas que a rodeiam. O yogi, tendo se libertado de todo o apego, executa as ações do corpo, da mente e do intelecto e até dos sentidos, sempre com o fim de purificar a mente e sem qualquer motivo egoísta. Vivendo em harmonia com a natureza, tendo abandonado o desejo e a esperança de recompensa pelas ações, alcança a paz. Ao contrário, o homem que não vive em tal harmonia e que nutre desejos de recompensa por suas ações, é turbado, inquieto e descontente. A alma do sábio, que no fundo de sua vontade renunciou a toda ação e inação própria e não procura recompensa, habita o corpo, que é o templo do espírito. Conserva-se quieta, em paz, sem desejo de agir e sem causar ação, e, entretanto, está sempre pronta a executar a sua parte na ação, quando o dever a chama. Porque o sábio sabe que, ainda que o seu corpo, essa cidade, com as 9 portas, se ocupe de ações, o eu real permanece imperturbado. O Senhor do mundo, o eu real, não engendra nem a atividade, nem as ações, nem as relações entre a causa e o efeito. Em tudo isso haja apenas a natureza dos seres. O Senhor do mundo não interfere nem nos pecados, nem nas boas ações de ninguém. A luz da sabedoria está obscurecida pela fumaça da ignorância, e o homem ilude-se com isso e pensa que a fumaça é a chama, não podendo enxergar esta atrás daquela. Mas aqueles que são capazes de transpor a fumaça percebem a clara luz do Espírito que brilha como uma infinidade de sóis, livre e sem o véu da fumaça que a esconde às vistas da maior parte dos homens. Meditando sobre o Altíssimo, que é o eu real, unindo-se a ele, conhecendo-o e emanando-o, passa o sábio aos estados superiores, aos planos mais altos, dos quais não volta mais para os degraus inferiores da existência. O conhecimento da verdade consumiu todos os seus pecados e erros, e ele entra no reino da bem-aventurança. À sua vista, sendo livre da fumaça, do erro e da ilusão, reconhece um ser em tudo. Igual sentimento e respeito tem ele para os homens eruditos, reverendos, nobres e iluminados, como para os pobres, ignorantes e desprezados, e até para as vacas, os elefantes e os cães. Porque, tendo vencido as ilusões, vê que as personalidades de todas as formas de vida são irreais, comparadas com o eu real, de maneira que, contempladas do alto, desaparecem até as maiores distinções mundanas.
Os que conservam a equanimidade já neste mundo se unem com Brahma, Deus Criador, porque Ele é imutável e eternamente o mesmo. Não te deixes arrebatar quando te acontece algo desagradável, nem percas o ânimo quando tens má sorte. Levanta o teu pensamento à claridade limpa da esfera divina, imerge-te em Deus e nele vive. Em delícias eternas vive a alma que em si mesma encontra a fonte da felicidade, sendo unida com Deus e desapegada dos objetos do mundo exterior. Os prazeres nascidos do contato dos sentidos externos e a que chamam satisfação são fontes de sofrimentos porque têm princípio e fim. O sábio não procura neles a sua felicidade. Feliz é aquele que nesta terra, ainda antes de deixar o corpo, pode resistir aos impulsos do desejo e da ira. Quem em si mesmo encontra o céu, quem em si mesmo encontra a luz da iluminação, é um yogi, é um santo. A sua vida conflui com a vida de Brahma e são-lhe abertas as portas do Nirvana. Assim os rishis, tendo se libertado dos pecados, tendo vencido toda a ideia de dualismo e separação, e vendo que toda a vida é uma, que toda ela emana de um, e sentindo que o bem-estar de todos é o bem-estar de cada um, unificaram-se com o todo e entraram no Nirvana. Assim todos os homens que seguem o seu exemplo, vivendo em humildade e na luz da fé, controlando as ações e dominando o eu inferior, aproximam-se da paz divina. O verdadeiro yogi, deixando os objetos exteriores influenciar só o seu eu e não a sua alma, abre as vistas interiores à luz eterna e une a sua respiração externa com a interna em ritmo de harmonia. Todos os seus sentidos obedecem à vontade espiritual, todo o seu pensar tem as raízes em Deus. Nada para si deseja, nada receia. A ele não tem acesso nem ódio nem ira, a sua salvação está realizada. Ele me conhece como sou, sabe que me agrada o domínio de si mesmo, reconhece-me como Senhor do universo e amante de todas as almas, e une-se comigo, pois eu sou o amparo de todos os que em mim se refugiam. Capítulo 6. Atma Sanyama Yoga, meditação ou subjugação do eu ao eu superior. O Verbo Divino. Ouve as minhas palavras, ó Arjuna. Quem cumpre honestamente o seu dever da melhor maneira que lhe é possível, sem nutrir desejos de ser recompensado, é, ao mesmo tempo, um asceta e um homem de ação, não aquele que simplesmente prescinde de ritos e sacrifícios. Sabe, ó príncipe, que a reta ação praticada com o conhecimento da verdade é a melhor renúncia, o melhor ascetismo, porque este consiste em verdade só no desinteresse, e se a ação não é acompanhada pelo conhecimento inteligente da renúncia dos resultados, não merece o nome de reta ação. Nos primeiros degraus do caminho da perfeição, ensina-se que o aspirante deve praticar a reta ação para ganhar os melhores méritos. Quando o discípulo atingiu a sabedoria e o conhecimento e libertou-se do apego às obras, explica-se-lhe que a calma meditação e a paz serena da mente são os melhores meios para conduzi-lo ao alvo. A cada um dá-se conforme as necessidades e o grau de seu desenvolvimento. Quando o homem está livre do apego aos frutos das ações e à ação mesma, e aos objetos do mundo dos sentidos,
então atingiu o mais alto grau da reta ação e tornou-se um yogi perfeito. Cada um deve elevar-se espiritualmente pela força que lhe dá o Espírito Divino e não inferiorizar-se. O eu real, isto é, o espírito do homem, é o amante do homem e o seu melhor amigo, mas ao ignorante pode parecer que é seu inimigo, porque tende a aniquilar o seu sentimento de personalidade separada. O eu real é o amigo daquele que domina o seu eu pessoal, inferior. Porém, se a alma não alcançou ainda o conhecimento, pode parecer-lhe que o eu real é o seu maior inimigo, porque quer libertar a alma ignorante das ilusões e dos erros que se lhe tornaram agradáveis. A alma do homem que chegou ao conhecimento do eu real em si mesmo permanece quieta e calma, contente e meiga, não se alterando pelo frio nem pelo calor, nem por sofrimento, nem por prazer, nem por aquilo que o mundo chama honra ou desonra. O sábio yogi contenta-se com a ciência e com o conhecimento da humanidade divina. Ele dá igual apreço a um pedaço de barro como ao ouro ou a uma pedra preciosa. É afável para com todos, com igual amor e fraternidade a todos trata, sejam amigos ou inimigos, parentes ou não, compatriotas ou estrangeiros, santos ou pecadores, bons ou maus. O yogi senta-se num lugar isolado e entrega-se à meditação e a profundos pensamentos. Dominando a mente e o corpo pelo eu real, é livre de opiniões e de expectativas egoístas. Senta-se num lugar limpo, nem demasiado alto, nem demasiado baixo, cinge-se com um pano ou com o couro de antílope preto e repousa sobre verbenas. Assim sentado, domina sua mente e dirige o pensamento a um ponto de concentração, retendo ao mesmo tempo as impressões dos sentidos e não deixando entrar na mente pensamentos que vagueiam. Nessa posição, conservando calma e persistência, purifica sua alma, dirigindo a consciência ao eu real, ao absoluto, que é a base de todos os seres. Tem sobre domínio e imóveis a sua cabeça, a nuca e todo o corpo. De acordo com os costumes tradicionais dos yogis, fixa o olhar no eterno e infinito, não olhando para nada do mundo dos sentidos que o rodeia. Com o ânimo tranquilo e sereno, livre de medo, inabalável em seu propósito, refreando a sua vontade, em silêncio permanece, pensando em mim e em mim se imergindo. O yogi que desta maneira se exercita em devoção e praticando o domínio mental, une-se com o eu real, passa para o estado da paz e bem-aventurança que só em mim se encontram. A união mística com a divindade não é atingível, porém para aquele que é comilão, nem para quem jejua demasiadamente, nem para o dorminhoco, nem para quem se debilita por demasiadas vigílias. Quem quer ser yogi há de evitar os extremos e seguir o dourado caminho do meio. A ciência yogi que destrói o sofrimento é realizável para os que observam moderação e temperança em comida e recreio, em ação e descanso, para que aqueles que, fugindo do mal do excesso em ação, não caem no mal oposto do excesso em repressão. Quando um homem tem o pleno domínio de si mesmo e conserva sua mente fixa no eu real e não anseia nenhum objeto desejável, merece o nome de yukta, cheio de graça.
A sua mente tornou-se estável e firme, como a chama da lâmpada que está colocada num lugar aonde não tem acesso o vento. A mente do yogi se deleita na contemplação do eu real e acha no seu interior o contentamento e a felicidade. Cheio de indizíveis delícias, inerentes às esferas espirituais que se estendem além dos sentidos, o yogi permanece firme na contemplação da verdade. Ele sabe que não há coisa melhor nem maior satisfação do que esse estado de paz inabalável, que resulta do conhecimento da realidade. Nada lhe pode perturbar essa paz e esse contentamento, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida mundana, porque está acima deles. A ausência de sofrimentos, dores e cuidados chama-se yoga, união espiritual. Esta yoga deve ser começada com firme convicção e praticada com alegre disposição mental. Atirando longe de ti os vãos desejos da imaginação e dominando por meio da mente iluminada e guiada pelo Espírito as inclinações dos sentidos, chegarás passo a passo à tranquilidade e calma. Quando a mente se fixou uma vez no eu real, acha insensato peregrinar em qualquer outra coisa. Se tua mente não atingiu ainda o necessário grau do domínio das paixões e impressões, anda para cá e para lá, desviando-se do seu objetivo supremo. Sê vigilante e refreia-a pela força da vontade concentrada, reconduzindo-a sempre ao alvo. O homem cujo coração encontrou a paz, que não admite nenhum movimento de paixão e tornou-se livre daquilo que se chama pecado, venceu os erros e entrou no reino da verdade. O yogi, que atingiu assim a unidade eterna e cessou de pecar, goza a harmonia da vida una e as delícias da união com Deus. Ele, cuja alma se uniu assim a Deus, em Deus, e Deus em todas as almas, vê tudo em Deus. Em verdade te digo que aquele que me vê em tudo e todo o universo em mim, nunca me abandonará e nunca será por mim abandonado. Para sempre estará ligado a mim pelos laços preciosos do amor. Quem me reconhece em todos os seres, ama-me e comigo se une, participa da vida eterna do meu ser, qualquer que seja o meu modo de vida exterior neste mundo. O verdadeiro yogi, ó Arjuna, é aquele que chegou pela iluminação interna a saber que uma só essência penetra toda a vida e todas as coisas, e conserva o ânimo igual em todas as vicissitudes da vida, reconhecendo a necessidade de equilíbrio entre o prazer e a dor na natureza. Arjuna: eu não posso achar firmeza, ó herói valente, nessa submissão, nessa resignação e nesse domínio da mente de que falas. Eu sei que a mente e o coração são instáveis, inquietos, turbulentos, vacilantes, obstinados e insubmissos à vontade. Parece que dominar o coração ou a mente em suas inclinações e seus pensamentos é tão difícil como reter um forte vento. Krishna: tens razão, fazendo que é muito difícil dominar a mente, porque é instável e inclina-se ora para um, ora para outro objeto. Entretanto, quem fortaleceu a sua vontade por meio de exercícios e disciplina, pode ser senhor de seu coração, senhor de sua mente. É verdade que o yoga é coisa dificílima para quem tem a mente descontrolada, mas é acessível para quem tem a mente dominada. Arjuna: qual é, porém, a sorte daquele, ó mestre, que está cheio de fé, mas não atinge a perfeição em yoga,
porque não domina a sua mente que se afasta do caminho da disciplina. Perecerá talvez como uma nuvem despedaçada pelos ventos? Será ele reduzido a nada, sendo repelido tanto deste mundo como do mundo superior, porque caminha incerto e inexperiente pela senda que conduz ao Brahma, ao Absoluto? Responde-me, ó Divino, porque tu, unicamente, podes dar-me explicações satisfatórias e dissipar as minhas dúvidas. Krishna: não, meu caríssimo, não perecerá o homem em tais condições. Não será aniquilado nem neste mundo, nem nos vindouros. A fé conserva-o vivo, a sua bondade preserva-o da aniquilação. Não se perde nunca quem vive honestamente e em mim confia. A alma cuja devoção e fé, acompanhadas de boas obras, carecem da aquisição da perfeita disciplina, depois da morte do corpo, vai habitar o céu dos justos, que ainda não atingiram a perfeição. Ali fica gozando felicidade por inúmeros anos, mas depois reencarna-se em casa de um homem bom e nobre, nas condições adaptadas ao seu desenvolvimento e adiantamento. Pode nascer nesta nova encarnação como filho de um yogi, se bem que tal nascimento seja difícil obter-se neste mundo atrasado moralmente. Na sua nova existência, o homem recupera novamente toda a organização espiritual que tinha adquirido na vida passada e assim fica preparado para continuar os estudos e as tarefas que conduzem à perfeição. Com a morte, não se perde nada daquilo que a alma adquiriu. As experiências que o homem fez nas vidas passadas tornam-se instintos e incitam-no ao progresso, até inconscientemente. Mesmo quem só tivesse desejado conhecer yoga, recupera esse desejo e, com o decorrer do tempo, transcende os liames da matéria. Trabalhando com paciência, perseverança e aplicação, sendo livre dos erros e plenamente desenvolvido pelas experiências, ganhas em suas múltiplas encarnações, o yogi chega ao alvo procurado, a paz e a meta suprema. Como vês, yogi é aquele que procura a verdade e, confiando na justiça da lei absoluta, sempre faz o melhor que pode. É maior do que um asceta ou fanático que procura obter mérito, impondo-se penas e martírios voluntários a si mesmo. É superior aos eruditos e aos que praticam boas obras com desejos de recompensa. Sê, pois, ó Arjuna, também um yogi cheio de fé e bondade. De todos os yogis, eu prefiro, porém, aquele que me adora com fé e a mim dedica o interior da sua alma, aquele cujo coração transborda meu amor e cuja mente sempre sente a minha presença e com ela a paz suprema.